dentro do curso? Os professores ouvintes, sim, são ótimos professores, muito importantes, principalmente para falar sobre tradução e interpretação, porque é essa a atuação deles. Eles sabem o que é ser ouvir e interpretar e traduzir. Eles vivem essas duas línguas, entre essas duas línguas, e negociam essas duas línguas. Eu, como surdo, não tenho essa experiência, eu uso língua de sinais, mas eu não tenho, vou ser mais honesto, eu não vou dizer que não vou mentir, não, eu tenho sim, eu tenho sim. Eu não vou dizer que nunca, mas eu também sou intérprete. Eu também sou intérprete. Como assim eu posso ser intérprete? Como que um surdo pode ser intérprete? Pode. Vou dar um exemplo. Quando vem uma pessoa de outro país, eu sou surdo e negocio as duas línguas de sinais de um outro país. Eu, como surdo, sei o que é ver uma língua de sinais e passar para outra. E sei o trabalho que estudar. E não é fácil. Mas eu preciso pensar que aquele sinal utilizado naquela outra língua, aqui no Brasil, vai ter uma outra coisa, vai ser mais formal, menos formal, se adequa ao espaço que eu estou falando. Então, para a língua de sinais americana, para a língua de sinais brasileira, do brasileiro para a língua... Puxa, é um trabalho, é um esforço, a gente tem piriri, dá nervosismo. E o que é o ouvir? E o ouvir, ele é diferente. Ele precisa... As palavras vão ter um outro significado. No Brasil, então, que tem uma diversidade de língua, né, muito grande, ele vai ter que ter informação. E essa informação, para esse aluno se formando, tem que vir de um profissional que já tem o domínio e já tem essa experiência. E é esse profissional que vai lidar a partir dessa experiência enquanto tradutor e ouvinte. Essas palavras vai vir de lá. Por exemplo, ele não vai dizer que é surdo mudo, ponto. O intérprete vai saber o que fazer, o que lidar, como fazer. E o intérprete sentiu essa experiência, ele sabe o que é. E não é a mesma coisa a minha experiência como do professor ouvinte. A experiência do professor surdo é outra, a minha negociação é feita de uma outra maneira. E é por isso a importância sempre dos professores ouvintes, mas a parceria com professores surdos e ouvintes acontecendo de verdade. Não vou dizer que o surdo é mais importante do que um, do que o outro, não existe uma hierarquia entre os dois. A importância dos dois, os dois são importantes dentro dessa formação de intérpretes, porque acompanha a comunidade surda, tudo bem? E claro, a gente tem que respeitar cada um a sua área, e eu acho que eu mereço respeito, eles merecem respeito, e a gente tem cada um o seu lado, a sua linha de trabalho, e onde chega um e onde termina a linha do outro fica muito bem delimitado. A minha área é essa, e cada um dos professores um respeita o outro, e isso tem sido muito importante. No momento de interpretação, olha, calma, eu acho que você vai ter que conversar com o seu professor, é isso que a gente diz na maioria das vezes. Eu vou dar um exemplo. Num casamento, a gente não sabe como que é o combinado do casal, mas existe um casamento, homem ou mulher e homem. Olha, as pessoas se amam muito no começo, se amam muito, olha, eu gosto muito de você, você gosta de mim, muito legal. Mas, quando um quer, por exemplo, sair, um sai para beber ou vai fazer outra coisa, vai encher a cara, vai beber, o cara sai para beber e fala com os amigos, fala sobre mulheres, fala sobre diversos outros assuntos. Esse tipo de comportamento ele tem com quem? Com aqueles amigos. As mulheres, a esposa, por exemplo, também. Mas na hora que ela sai com as amigas dela, vai pro shopping, vai fazer fofoca, vai comprar alguma coisa, nossa, olha aquilo lá. Ela vai falar sobre roupa, vai falar sobre a outra mulher, olha como ela estava vestindo, assim, assado. Agora, se o homem estivesse junto, seria a mesma coisa? As pessoas se comportariam da mesma maneira? O cara provavelmente ficaria acompanhando ela com cara de idade. É a mesma coisa. O surdo e o professor intérprete no curso é um casamento. Cada um se comporta no seu lugar. A gente trabalha junto, mas tem uma hora que cada um vai para o seu canto e ali tem as trocas com os seus pais. Então você está vendo o que aconteceu? Aconteceu ali, assim, assado, você viu o que aconteceu? Olha, com o surdo, olha, tá vendo? Olha, ele é chato, ele não faz isso não. Infelizmente, é assim mesmo. Eu estou sendo bastante honesto, bastante realista. Certo? Mas a gente precisa, sim, do quê? Cada um respeitar a área e o momento de cada um. Um exemplo ótimo foi o que me deram, que o intérprete o surdo escolhe o intérprete. Infelizmente isso acontece na maioria das vezes. A gente precisa entender que o surdo escolhe, ele vai dizer um pouco como é que é a interpretação que ele precisa. A Vanessa, por exemplo, já está mais acostumada lá.
A Vanessa, por exemplo, estava aqui ouvindo ela estava fazendo a palestra em Libras e ouvindo o intérprete. Não é mais ou menos isso? E aí você precisa passar algum tipo de informação, se o intérprete está acompanhando ou não, ela sabe. Comigo é diferente. Normalmente eu escolho a Vanessa porque eu confio, eu conheço. Então tem isso. E é natural isso acontecer. E é importante também entender o limite de cada um. E é muito importante o surdo, que está aqui, por exemplo, que dá aula, ele também conseguir aprender e ser respeitado e respeitar. E isso é a coisa mais importante. Tem a língua, tem a linguagem, tem a cultura, e isso eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Próximo. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso. Língua de sinais é língua, a gente é a mesma coisa, mas é muito importante a gente falar sobre isso. Porque assim, as pessoas ainda confundem língua com linguagem, a gente já falou sobre os movimentos dos surdos em prol disso tudo, a gente já conhece, mas entender que a língua de sinais é língua, isso é muito importante. Mas isso a gente já conseguiu comprovação. Stockel já fez isso pra gente, Stockel, para educação sinal, já comprovou que língua de sinais é língua mesmo e não tem mais discussão. Certo? Então isso já está provado, vamos superar. Agora, a linguagem envolve muito mais, tem a ver com expressão, tem a ver com jeito, tem a ver com as modulações, tem a ver com a forma de falar, a forma de se expressar, aonde você se adequa no lugar. Então a linguagem é algo muito mais amplo, eu posso usar o meu corpo para me expressar junto com isso, eu posso dizer várias outras coisas, a maneira como eu vou dizer. Então tem a língua mais as expressões do corpo, outras informações, o meu corpo também sinaliza de outras maneiras, e isso vai ter impacto. E isso tudo compõe a língua de sinais. Então, a gente vai observar aí uma variação imensa. O ouvinte também tem essa modulação da voz para entonar algumas coisas. Não faz... Tem essas diferenças. Às vezes pode ser mais simples, às vezes você tem um jargão mais coloquial, outros... E essa adequação a todos os espaços vai compor isso. Por exemplo, nessa palestra de hoje, eu poderia fazer a tradução... Eu poderia fazer essa palestra desse jeito? Não, a linguagem é uma linguagem de uma palestra, talvez um ambiente mais formal. Então, na língua de sinais eu também tenho isso. E isso é muito importante. Não dá para a gente separar língua de linguagem, não são coisas distintas, são coisas muito próximas uma da outra e com muitas conexões entre elas, como se fosse uma casa. A língua é exatamente isso. E eu tenho a língua, a linguagem e eu tenho a cultura. Então não dá para eu separar onde começa uma, onde começa e termina a outra. Não dá muito para a gente separar isso. E a cultura é uma das maiores discussões que a gente tem, porque tem gente que acredita que não tem cultura surda, outras pessoas dizem que sim. Mas vamos lá. Tá, mas cultura surda por quê? O surdo nasceu no Brasil, tem uma cultura surda brasileira? É isso? Assim, se a gente for pensar, a gente tem uma cultura brasileira, nosso estilo de roupa e demais coisas, mas tem uma questão que é da comunidade, que a comunidade acredita. E isso tem muito a ver com a cultura, com o que ela acredita. Para citar um exemplo, se a gente for pensar, os surdos, sempre que acontece alguma coisa, eles fazem assim. Tá vendo esse intérprete? Olha como que tá. E aí um sai falando para o outro. As pessoas dizem que isso é cultura. E aí? Então, assim, a gente vai ter que pensar as três coisas: língua, linguagem e cultura. Próximo, por favor. No curso do TISP, a gente tem que falar bastante, né? Você roubou o meu slide, né? No curso de bacharelado de tradução e interpretação de lá, esse é o sinal. É o bacharelado de tradução e interpretação da UFSCar. Eu acho que a Vanessa já falou, não vou precisar me delongar mais. Só o próximo. E aí no nosso curso lá vai ter áreas mais distintas. Mas eu, enquanto surdo, eu trabalho exatamente na área no meu eixo A. É o eixo A, com foco na língua de sinais, como a L1, e a gente tem a Libras 1, 2, 3 até a 7. Tá? Então tem linguagem, eu não só dou aula de Libras, mas eu dou algumas atividades, gêneros textuais, por exemplo, está dentro do eixo A. Literatura em Libras também. E o curso, ele ainda é novo, então a gente está fazendo algumas adequações ainda. Mas a literatura ainda a gente está colocando fazendo algumas alterações e algumas discussões também. Porque não dá para a gente dizer que ele é um curso que ele está sendo criado
as pessoas estão cursando, ele está sendo ainda modificado, e a gente acredita que depois de uns 10 anos de curso ele já tenha uma outra cara. A gente acredita que vai melhorar bastante a qualidade do nosso curso, né? Ele é um curso novo, outros cursos mais velhos já aconteceram o mesmo processo, e a gente acredita que com o tempo ele vai só melhorando. A gente falta alguma coisa para melhorar, e a gente não nega isso de nenhuma outra maneira. E é importante também a gente ter contato com outras línguas de sinais. E isso tudo está dentro do eixo A. Mas essa é uma disciplina que eu dou, por exemplo. E o objetivo dessa disciplina é quebrar alguns tabus. Porque se a gente fala, puxa, o surdo só dá aula de língua de sinais? Espera aí, vamos lá. Eu posso dar aula sobre aquisição e desenvolvimento? Sim, posso. Isso é a do eixo C. Se eu não me engano, é o eixo C, né, Vanessa? Sim, esse é do eixo C. Uma disciplina teórica que eu posso dar aula, eu posso explicar isso em língua de sinais, sem dificuldade nenhuma. Eu dou aula em língua de sinais sobre aquisição e desenvolvimento. Aquisição e desenvolvimento de língua de sinais, como que acontece com as crianças surdas, o que acontece? É uma disciplina da linguagem. Fui convidado e eu dou essa disciplina. Foi um desafio do qual eu aceitei, como a Vanessa também teve que aceitar outras disciplinas e desafios. Talvez ela tenha intimidade ou familiaridade com a disciplina ou não, mas aí ela vai ter que dar aula para esses alunos dos diversos eixos. A mesma coisa. Agora imagina se ela fosse dar aula na área da saúde, na área da educação. Sim, é na área de formação. Eu tenho as mesmas condições que a Vanessa tem de dar aula como uma pessoa ouvinte, posso como uma pessoa surda. Né? E aí eu vou ter que... Essa é uma experiência, eu vou ter que me esforçar, vou ter que pesquisar, né? Mas eu nunca vou ficar de mão parada. O professor sempre tem uma vida muito boa, né? A maioria das pessoas pensa que o professor ganha um ótimo salário, não precisa fazer mais nada. Não, meu colega. A gente estuda muito, tem uma entrega muito grande para que esses alunos possam se formar muito bem. Né? E isso é um processo longo. E eu queria mostrar um pouco sobre o meu trabalho, como que eu trabalho dentro do curso, certo? Mas a gente precisa lembrar que, primeiro, sobre língua, linguagem e cultura, ok? Vamos guardar esses três. Esses três são muito importantes para a minha atuação enquanto professor. Eu vou explanar isso melhor. Língua de sinais, a gente dá da disciplina Libras 1 até Libras 7, e isso é muito importante porque os alunos têm um contato com a língua de sinais por mim, eles conseguem absorver através da minha atuação, do contato comigo, essa língua de sinais. Agora, se a gente for pensar um curso de bacharelado de tradução e interpretação que não tem professor surdo, imagina ele receber isso só de um professor ouvinte. O aluno está lá e ele recebe todo esse conceito. Mas aí, quando ele chega na prática, vai lidar com um aluno surdo lá no mercado de trabalho, ou mesmo no estágio, ele nunca teve contato com o aluno surdo, como será que é a imagem que ele tem na mente dessa pessoa? Ele vai achar que essa pessoa como um ouvinte? Olha, esse professor... E aí ele volta e fala pra gente, olha, não é bem assim. Então, o contato com o professor surdo faz com que desde a graduação, desde o contato, ele já tenha essas experiências. E no nosso caso, com 4 professores surdos, ele tem experiência com surdos diferentes, que são diferentes entre eles. Vão observar surdos que têm visões diferentes. Por exemplo, eu sou Guilherme, eu nasci surdo, mas eu fui oralizado durante muito tempo. E depois de um tempo eu simplesmente resolvi não falar mais. Acabou, eu vou usar só a língua de sinais. Ponto. Eu vendi a minha voz e acabou. Doei minha voz e resolvi usar só a língua de sinais. Mas essa é a minha experiência enquanto Guilherme. O Rimar, por exemplo, é um professor muito diferente. Muito diferente. Por quê? Porque a realidade dele, familiar, é diferente. Os contatos que eles têm, a família, por exemplo, dele, que não teve a diferença de oralizar, que usava muito mais língua de sinais, outras pessoas que eram diferentes, que teve um desenvolvimento com língua de sinais, outro que era muito mais bilíngue. Então, é uma variação de pessoas surdas. As pessoas surdas não são todas iguais. E por isso é importante a presença de professores surdos, para os alunos conseguirem perceber essa diferença no dia a dia, terem essa experiência. Se a gente for pensar um professor ouvinte, é a mesma coisa. Os professores ouvintes não são iguais. Cada professor ouvinte tem uma diferença, uma história, uma experiência diferente, uma história que vai compor esse espaço que é o curso. Né? E aí a gente não precisa contar um pouco sobre a cultura, eu vou trazer a cultura. O espaço
já é um espaço, ao mesmo tempo, que propicia isso para o aluno. Por exemplo, uma pessoa que nasceu em São Paulo, se muda para uma cidade do interior, puxa, e uma pessoa que já mora no interior há muito tempo, uma pessoa que nasceu depois dos 9 anos de idade e mudou para o interior, tem diferença? Tem muita diferença. A pessoa que já nasceu surdo, já usa uma língua de sinais muito diferente. Isso vai acontecer. E é por isso a presença nesse espaço. Os intérpretes vão ter condições de perceberem por eles mesmos essas diferenças. E é muito legal, eu queria muito mostrar esses 2 vídeos sobre o nosso trabalho em língua de sinais, sobre a nossa formação. Eu acho que a gente não precisa ficar se preocupado muito sobre se a tradução está certa ou se está errado. A ideia não é bem essa. A minha função não é dizer se está certo ou se está errado. Eu acho que essa é a função da Vanessa. Essa é uma preocupação lá da Vanessa para dizer se está certo ou se está errado, e discutir essas considerações. Essa é a responsabilidade dela. A minha preocupação é expandir essa língua de sinais. Eu preciso de uma língua de sinais que seja clara. Vamos lá, eu preciso puxar deles essa língua de sinais que vai aparecer e vamos trabalhar e exercitar isso, porque esse é o objetivo. E esse é o objetivo, essa é a minha responsabilidade como professor surdo, porque eu estou puxando deles essa aquisição e eu estou querendo uma outra coisa. Eu não estou preocupado ainda com a tradução, se está certo, qual é a abordagem, o que está acontecendo. Essa não é a minha função, meu papel ali é outro. Meu papel é desenvolver essa língua de sinais que através do contato com o aluno surdo, talvez nessa conversa, talvez nessa piada que a gente conta, a maneira como a gente conta essa piada, a maneira como a gente conta uma história, com características de uma pessoa surda. E aí essa é uma outra disciplina também, língua de sinais, que eu dou aula. E esse daqui é sobre notícias, é a primeira. Eu queria que vocês dessem uma olhada, só clicar para a gente abrir e aí vocês dão uma olhada. Acho que nem precisa. Eu comecei a dar essa disciplina, eu dei a palavra casa. Flor, não tem nada a ver com isso. Não é esse o meu trabalho. O meu trabalho é com leitura global em língua de sinais. O que é uma leitura global? Então vamos lá. Só volta o slide, por favor. Ó,